Boa tarde, boa tarde. Mais uma vez aqui na hora 13, agora, uma entrevista importante para falar do momento político que estamos vivendo em São Paulo e também no Brasil, com o meu companheiro Luiz Barbosa de Araújo, Luizinho Barbosa, presidente do diretório do PT da Vila Matilde, advogado, da POSP, já foi candidato a vereador, tem uma experiência muito grande, foi dirigente do Partido dos Trabalhadores Municipal e agora regional. Tem muita experiência para falar para a gente sobre isso, mas antes de dar a palavra para ele, vamos registrar aqui a importância que cada um se cuide, que cada um faça o distanciamento, isolamento social, né? Mais de 20 mil mortes no Brasil, 2 milhões e 200 mil pessoas mortas no Brasil com a pandemia do coronavírus, né? Governos que têm responsabilidade social, governos que têm responsabilidade com o bem-estar do povo, estão conseguindo controlar essa pandemia. Aqueles que estão preocupados com a economia, com a questão do cada um cuide-se, ou o mercado faça por si, tem levado a milhares de mortes, né? Milhares de mortes, como aqui no Brasil, 220 mil mortes, com um desgoverno que ainda não definiu um plano de vacinação para o país inteiro, não tem nem sequer garantido os insumos para a vacinação, então, um desgoverno leva a 220 mil mortes, e alguns querem culpabilizar o povo, né? O povo que é obrigado a trabalhar de segunda a sábado, e aí, também de não fazer o isolamento social. Bom, sem muita conversa aqui, conheci o Luizinho aí na militância social, né? Num trabalho que eu achei muito importante no ano passado, ano retrasado, que é a questão do Lula Livre. Conhecia ele de outras atividades. Luizinho, bem-vindo aqui à hora 13 agora, a palavra é sua. Quem é você por você mesmo, Luizinho? Bem-vindo. Olá, Matias, tudo bem? Obrigado, viu, pelo convite, e me sinto honrado em participar aqui contigo dessa iniciativa. Não sei se estou à altura de poder contribuir, mas para mim é uma honra estar aqui, né? Então, eu sou, como você já me apresentou, meu nome é Luiz Barbosa, sou morador da região aqui da Penha, Vila Matilde. Eu diria que eu sou, acima de tudo, um militante político e social, né? E Matias fez referência a alguns contatos recentes, mas acho que é importante destacar, Matias, que nós fomos, eu, assim como você, como um número razoável de pessoas dessa cidade, nós somos um pequeno patrimônio, em certa medida, né? Do povo, à medida que somos agentes políticos e sociais, com ação reiterada e longa, né, na cidade de São Paulo. Então, eu sou um militante político, sou presidente do PT, mas, acima de tudo, me considero um militante político, né, comprometido com as causas sociais. É isso aí, né, grosso modo. Luizinho, eu sei que ninguém nasce, né, militante. Fala um pouco para mim da sua história de militância. Como é que você começou esse processo, né, para chegar até onde você está hoje? Uhum. A gente, às vezes, o tempo passa, né? A gente vai envelhecendo e perde até a noção do tempo. E, para alguns jovens, né, às vezes é até meio incompreensível quando a gente fala em 30 anos, 40 anos de existência, de militância, de atividades, né? Mas eu tenho uma militância política aqui desde o ano ali de 1979, 80. Comecei essa militância no movimento cultural e político aqui na região, no bairro chamado Jardim Ercília, lá em Cidade Patriarca, né, distrito de Vila Matilde. Daí isso derivou para a construção e organização do PT, depois o processo que o PT foi se firmando, disputando as prefeituras, governo federal, governos estaduais. A minha vida, eu tive uma presença no movimento popular aqui da região, movimento de bairro, né, canalização de rio, construção de creches, manifestações culturais de rua. É um pouco a minha trajetória. Tive uma passagem como sindicalista, né, fui dirigente do Sindicato dos Metroviários por uma gestão, foi algo que me honrou muito e onde eu aprendi muito, né? Eu fiquei de 87 a 92,
no metrô. Desses 5 anos, 3 eu fiquei como dirigente do sindicato, diretor de organização. E de lá para cá, passei pela direção do PT municipal, né? Fui secretário-geral do Diretório Municipal do PT, na gestão em que o Vicente Cândido foi presidente, depois o Ricardo Berzoini foi presidente, então eu compartilhei daquelas duas, pelo menos daquelas duas gestões do partido. Eu tive a honra de ser subprefeito da Penha, na gestão da Marta, né, do PT, da Marta. Foi um governo, para mim, alvissareiro, né, um governo muito à frente do seu tempo. Depois acompanhamos à distância, né, o governo Lula, o governo Dilma, com muita alegria, né, de ver as grandes transformações implementadas no país nesse período. Ainda tive uma participação rápida na gestão do Haddad, eu fiquei um pequeno período na Secretaria do Trabalho também, como coordenador de desenvolvimento econômico, Matias. Então, hoje eu sou advogado, né? Sou empregado, funcionário da POSP, nessa edição, e continuo fazendo política aqui no bairro, na base, né? Como presidente do PT, mas mesmo em anos anteriores, mesmo sem mandato, né, sem ser mandato, seu mandato principal, digamos, na direção local do partido, eu continuo sendo militante, participando da direção local, né? Legal. É isso. Luizinho, vai formatando raciocínio aí. Quer te provocar aqui, vacinação. Fala um pouco sobre vacinação. Sei que você está em isolamento social também, como eu estou fazendo, né? Fala um pouco sobre isso para a gente. O que você acha que está acontecendo no país? Eu acho que nós temos um defeito, né? A militância política, às vezes, leva a gente a enxergar as coisas de uma maneira que pode não ser muito sincronizada com a média da população, né? Mas essa questão da vacina, a meu ver, é a maior prova, assim, é o exemplo mais didático, mais evidente, né, do fracasso e da perversidade que representa esse governo com relação ao povo brasileiro, né? Eu tenho comentado com pessoas conhecidas, né, que o Brasil hoje participa formalmente dos BRICS, né? Até o final da gestão Dilma, o Brasil participava de maneira efetiva dos BRICS. Então, veja você, ao falar-se de vacina, me lembra que os BRICS é um grupo de países composto de 5 países, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, 5 países, né? Estamos falando agora da pandemia e do processo de vacinação. Pois bem, desses 5 países, ao menos 3, de maneira clara, evidente, produziram a vacina, que certamente, primeiramente, vai servir aos seus povos, depois aos demais. Então, a China tem mais de uma vacina já, a Rússia, desde a metade do ano passado, desde setembro, outubro, com a vacina, e a Índia operando a vacina da AstraZeneca e com a vacina própria, sendo que, inclusive, recentemente foi uma missão de empresários brasileiros tentar negociar, comprar essa vacina indiana, que ainda pouco se fala dela, poucos têm notícias, informações, mas foi um grupo de empresários para comprar a vacina, né? Então, uma questão importante que eu quero destacar para falar da incorreção, da inadequação, dessa subserviência do governo brasileiro aos Estados Unidos, dessa inoperância, dessa incapacidade de fazer qualquer coisa, um exemplo que eu gosto de usar esse, né? De 5 países que compõem os BRICS, 3 têm vacina. O Brasil chutou a relação com a Índia para lá, Brasil, Bolsonaro, né? A Rússia, não há nem o que se discutir, e mesmo a Índia, né, quando eles prepararam o avião para buscar esse carregamento de 2 milhões de doses, tiveram que engolir o vexame da Índia dizer que que era cedo para atender o Brasil, inclusive porque no ano passado, quando a Índia capitaneou um movimento pela quebra das patentes,
para que os países pobres pudessem produzir a vacina e ter acesso a elas, o Brasil preferiu se juntar aos ricos, como se rico fosse, né? Os Estados Unidos, a Alemanha e outros. Então, um aspecto fundamental, sem querer exagerar aqui na minha fala, que eu queria chamar a atenção, é para essa relação entre política e vacina, né? O movimento político errado tem sido mais um passo a nos empurrar para um certo desfiladeiro, né? Em primeiro lugar, né? Segundo, me parece que não há palavras, né, para descrever a relação do governo brasileiro, que tem sido uma conduta absolutamente criminosa, né? Absolutamente criminosa, porque eles poderiam ao menos fazer um esforço para adquirir a vacina, mas não há um esforço para adquirir, ao contrário, né? Todo esforço que ocorreu da parte do governo federal foi no sentido de inviabilizar a vacina, né? Então, acho que eu realmente não acho palavras, né? Não sei condenar e reprovar a conduta, né? Felizmente, começou a vacinação agora perto do dia 20 de janeiro. Acho que, apesar de tudo, foi algo muito importante, porque põe diante dos nossos olhos alguma perspectiva, alguma esperança, né? Mas, por conta desse movimento errático do governo, nós teremos que intensificar a luta relacionada à vacina para que, de fato, se adquira a vacina, para que, de fato, se aposte, se invista em desenvolvimento de pesquisa, para que a vacina não seja um problema, que tudo indica, pelo menos até agosto, aproximadamente, será um problema, porque o sistema de saúde vai ter que escolher quem vacinar, né? Os grupos prioritários, assim por diante, e então, imaginemos que há uma média de 1.000 pessoas morrendo por dia, né? Quantas vidas serão ceifadas até lá? Então, quero dizer, para terminar, que eu estou horrorizado com essa situação e digo que não resta a nós nada a não ser se mobilizar, né? Denunciar e reivindicar. Ok, Matias? Luizinho, ok, muito obrigado. Hoje de manhã teve aí a entrevista do Nicolás Maduro, que eu recomendo que todos assistam, né? Porque ele, com clareza, evidencia o papel da democracia, o papel da soberania nacional e da relação multipolar. Não se preocupar só com a relação estadunidense, como aqui o nosso presidente Bolsonaro, né? Que agora é isolado, porque até os Estados Unidos, né, já está colocando de lado também a relação com ele. Mas vamos falar de Brasil. Brasil. Hoje, não sei que a pé anda, né? Tem eleição do presidente da Câmara Legislativa Federal, né, do Congresso. Luizinho, qual a sua análise aí sobre o momento que estamos vivendo aí no país? E aí parece que a candidatura do Baleia Rossi começa a ser designada, né? E podemos ter a eleição do Arthur Lira, que é o candidato do Bolsonaro para a presidência do Congresso Federal. Qual a sua avaliação desse momento que estamos vivendo, Luizinho? Fique à vontade. Tá, Matias, só antes de falar da Câmara e dessa movimentação política em Brasília, eu queria puxar uma coisinha importante aqui na memória, né? O presidente Lula, logo no início do governo, eu lembro que a Argentina passava por uma crise aguda, uma crise muito aguda, né? E o Brasil, então, eu não esqueço disso até hoje, o Brasil separou 1 ou 2 ou 3 aviões cargueiros grandes e então se abasteceu esses aviões com um grande carregamento de medicamentos básicos, né? As necessidades das populações, e esses aviões foram despachados para a Argentina, em socorro à Argentina, naquele momento que, dali a pouco, se iniciava o governo Kirchner, né? Não sei se naquele momento ou se depois. E foi um gesto, assim, muito marcante. Isso não tornou o Brasil mais pobre, ao contrário, tornou o Brasil mais rico moralmente, mais respeitado diante do povo argentino, né? Foi um grande gesto. Então, quando você fala do Maduro, né, da Venezuela,
faz lembrar aquele momento, né, em que o Brasil foi tão generoso com a Argentina, como foi o Maduro agora, né? O governo Bolsonaro levou o Mike Pompeo lá, o terrível representante dos Estados Unidos, para a divisa do Brasil com a Venezuela, né? Para ameaçar, o Brasil procurou colocar apoio logístico à disposição dos Estados Unidos e de grupos mercenários que queriam invadir e agredir a Venezuela de maneira gratuita, né? E então, acho que esse gesto da Venezuela, do governo venezuelano, é um gesto que ajuda, né? Muito bom para mostrar o quanto é importante uma relação entre os povos, a relação de solidariedade, harmonia, né? Eu achei de uma valia muito grande esse processo de abastecimento de oxigênio do Amazonas a partir da Venezuela, e mais ainda, eu estava lendo ontem, salvo engano, no 247, uma matéria em que mostrou-se, né, o papel das organizações sindicais nessa negociação. Achei algo muito bom, muito educativo para o povo brasileiro, e nós temos que dar publicidade a isso, né? Com relação a Brasília, a eleição da Câmara, né? Entendo que é um fato importante, né, da Câmara e do Senado. É um fato importante, muito importante. Nós não podemos ficar à margem, né? Então, convém, sempre que possível, o PT participar e as forças populares participarem desse processo, participar não pro forma, né? Participar com vistas a ter ganhos políticos mesmo. Então, nesse sentido, eu considero bastante justificável o apoio, o entendimento que ocorreu entre os partidos de esquerda, não apenas o PT, os partidos de esquerda, e o PT especialmente, com o Rodrigo Maia e um determinado grupo lá. Achei bastante justificável a negociação, especialmente porque trata-se de um candidato que terá, se for vencedor, na sua vitória, o símbolo da derrota do Bolsonaro, e ele precisa ser derrotado, precisa ser parado, né? Então, considero importante, especialmente por essa simbologia, né, da derrota, de impor uma derrota a Bolsonaro e ao seu grande número de aliados, né? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque no bojo desse acordo, tinha-se e se terá, se o Baleia Rossi for vitorioso, a garantia de que conste da pauta da Câmara pontos importantes para as forças progressistas, certo? Entre esses pontos importantes, a possibilidade de se pautar o impeachment do miliciano, né, que responde pela presidência da República, né, que é uma forma de pará-lo definitivamente. Então, eu considero importante o acordo que foi feito. Não, achei que foi um acordo necessário e correto, né? E a política é muito dinâmica, né? Vejam vocês como foi eleito o Rodrigo Maia lá atrás, né? Apoiado por toda a centro-direita, né? No entanto, no ano passado, ele teve uma conduta. Claro que isso não se deu à toa, se deu também pela capacidade da esquerda em conduzir as suas lutas, os seus objetivos, mas o Rodrigo Maia teve uma conduta razoavelmente digna e à altura do que se espera do cargo de presidente da Câmara, né? Eu quero citar aqui o momento em que o Moro, junto com o Dória, fizeram aquele papelão de ameaçar transferir o Lula do presídio da Polícia Federal em Brasília aqui para presídio de segurança máxima de Tremembé, né? Uma postura afrontosa, uma postura que realmente nós temos que registrar e deixar anotado aí no caderninho para gerações futuras. Se nós não conseguirmos fazer uma prestação de contas disso, um acerto de contas para gerações futuras fazerem. Então, o Rodrigo Maia ali foi muito importante
para viabilizar imediatamente uma audiência na presidência do Supremo Tribunal Federal para barrar aquela violência, aquela violência, aquela humilhação extrema a que queriam submeter o Lula, né? Juntos, magistrados de São Paulo, com Sérgio Moro, com João Dória e mais um punhado que não é pequeno de poderosos, né? Então, esse é um exemplo, né, no caso de como a gente deve tratar a política, com a delicadeza que deve tratar, nem sempre com muito pré-enquadramento. Eu falei desse caso do Lula, que é simbólico, mas nós tivemos a questão da aprovação do benefício social, que terminou agora em dezembro, né, do auxílio emergencial, em que a Câmara dos Deputados, o Bolsonaro queria pagar R$200, cento e poucos reais, e o ministro da Economia, e a Câmara dos Deputados, certamente com um grande trabalho da esquerda, de bastidores, em que o PT teve que fazer o grande trabalho e se recolher para dar protagonismo para os outros, porque, na verdade, o grande protagonista teria que ser o povo, então o PT fez um bom trabalho, se recolheu, deixou que cada um procurasse adquirir lá seu pequeno momento de fama, de brilho, de luz, porque o principal era o povo ser beneficiado. Então, o PT soube, digamos assim, trabalhar, articular, para que a presidência da Câmara tivesse, e a Câmara dos Deputados fossem úteis ao povo, né? Então, o Rodrigo Maia foi uma peça importante nisso, né? Como foi importante depois, confrontando o Bolsonaro em outros aspectos. Então, pode ser, eu não tenho ilusão com relação ao PMDB, com relação ao Baleia Rossi, mas a gente sabe que em política tem alguns tipos de acordos e alguns momentos que o acordo é acordo e se cumpre, né? No caso presente, né, a expectativa de pautar o impeachment, a expectativa de recolocar em pauta e aprovar a continuação do auxílio emergencial, a perspectiva de se colocar a democracia como uma referência fundamental para o futuro próximo do PT, esses são pontos, né, negociados que certamente seriam honrados. Eu acho que a nossa expectativa é que ganhe o Baleia Rossi e que eles sejam honrados. Tá? Então, quero destacar isso, Matias, inclusive dialogar com companheiros nossos, né, alguns que acham que tínhamos que ter um candidato próprio, teríamos que apoiar a Luiz Erundina, ou algo assim. Mas acho que o momento não permite simplesmente marcar posição, o momento é de disputa, e qualquer degrau que as forças populares consigam avançar tem uma grande valia. Daí, acho que numa relação custo-benefício, hoje foi mais adequado apoiar o Baleia Rossi. Me perdoe, me estendi muito. Fazer um comentário com você. Eu estava aqui acompanhando, antes de começar a entrevista contigo, que está tendo uma debandada. O DEM liberou os votos ontem. Hoje, pela manhã, o PSDB. Parece que está se concretizando a eleição do Arthur Lira. Você tem alguma avaliação sobre isso, alguma informação sobre isso, ou você acha que não está dado ainda como certo o resultado eleitoral? Matias, eu acho que tem gente muito mais informada que eu, né? Eu também acordei ouvindo rádio e os analistas aí dando praticamente como certa a eleição do Arthur Lira. Então, eu tenho a impressão que a possibilidade disso se consumar é grande, né? Eu falo isso especialmente a partir do que eu tenho ouvido, tá bom? Não que eu tenha um grande conhecimento de causa, né? Me parece que isso vai acontecer. Se acontecer, para mim será uma surpresa, porque eu até uns 10, 12 dias atrás, eu não contava com essa hipótese, né? Mas o Arthur Lira só será vitorioso se o Bolsonaro, a vitória dele significará, na minha opinião, um absoluto escancaramento. Escancaramento não apenas para nós, mas para toda a sociedade, do tamanho do compromisso do governo Bolsonaro
também com os setores mais degradados da política brasileira, né? Nós temos aí um grupo de partidos, um deles é o PP, que era o partido do Maluf, como é do Arthur Lira, como o PTB, né, são pelo menos dois, o PSC e outros, há um número de partidos no Brasil, chamado Centrão, que compõem um verdadeiro pântano, né, na política. Então, eles se relacionam com quase todos os governos, normalmente não têm perspectiva de poder majoritário, de poder executivo, quase sempre se colocam nessa condição de uma representação só parlamentar, só que como partido, como um grupo parlamentar, acabam cumprindo o papel de muita chantagem, né, de muito tensionamento sobre os governos, e de onde quase sempre decorre a degradação dos governos, né? Então, o bolsonarismo, com toda a degradação que já vinha sofrendo, que representa, né? Acho que esse processo de compra, né? Porque, na verdade, é a compra da presidência da Câmara. Sim. Vou aproveitar, acho que você vai entrar num gancho que eu ia te colocar numa segunda pergunta, que vou falar meu ponto de vista, e aí vou pedir que você comente. As eleições municipais representaram um avanço da direita, da direita, centro-direita, né? Os partidos que, no meu ponto de vista, executaram emendas parlamentares e compuseram com o governo o diálogo com sua base. Esses quadros conseguiram ou se reeleger, que foi uma questão natural da pandemia, né? Mais fácil reeleger do que mudar. Houve um crescimento desse campo. E me parece que a prática fisiologista foi o que garantiu o pleito de 2020 de prefeitos. Parece-me que, mais uma vez, essa base governista, que vai se tornar governista, está negociando. Eu estava vendo aí que o Bolsonaro assinou para a ACM Neto o Ministério da Educação, né, nas negociações. O PSDB, nem tanto, também deve estar com uma parte do bolo aí garantido. Você acha que essa prática, o Bolsonaro, que negou tanto o toma lá da cá, está assumindo como uma forma de ter maioria no Congresso e conduzir seu processo nefasto? Olha, eu acho, Matias, que eu acho, a minha opinião, minhas considerações, com algumas ressalvas, quem me ouve, quem me vê, deve sempre considerar, ouvir-me, né, digamos, me ouvir com algumas ressalvas, mas eu diria que o desempenho eleitoral de 2020, do centro, da centro-direita, eu acho que refletiu, em boa medida ainda, o golpe de 16, né? Porque o golpe foi um processo muito profundo, né? Eles conseguiram mobilizar milhões de pessoas, conseguiram criar uma situação tal que mobilizaram milhões de pessoas mobilizadas contra bandeiras progressistas, contra distribuição de renda, contra a democracia. Então, o golpe foi algo cavalar, né? Foi um golpe de uma profundidade quase que similar a uma revolução, na minha opinião, né? Então, os efeitos desse golpe, de uma medida dessa grandeza, ele não se dilui em 2, 3 anos, né? Demora, de certa forma, eu diria que até dezenas de anos, né? Apesar da Bolívia, por exemplo, ter dado um exemplo que contradiz isso. Mas eu entendo que o resultado agora de 2020
2020 foi ainda um reflexo, em grande medida, do golpe que se consumou em 2016, que já vinha desde 2013, né? Então, eu diria que essa foi uma das razões da centro-direita ter obtido ainda bons resultados. Alô, Matias? Alô? Matias, está ouvindo, não? You are in the show. Everyone can see. Está liberada a imagem. Estou te ouvindo, Luizinho, estou te ouvindo. Ah, tá bom. Está me vendo agora? Eu vou pedir problema de conexão aqui, eu acabei não administrando bem aqui também o microfone, mas a palavra é sua, pode retomar sua fala. Não, eu só estava dizendo, 20 ainda refletiu em grande medida o golpe que iniciou-se profundamente em 13 e se consumou em 16. E uma medida tão profunda como foi esse golpe não se desfaz, não se dilui em 3 ou 4 anos. Né? Acho que vai demandar um período maior para que isso seja diluído e, aos poucos, a sociedade vai recolocando as coisas no lugar. Né? Junto ao golpe, nós tivemos a mudança na legislação eleitoral, em que os partidos já não podem fazer as coligações proporcionais, né? Então, cada um contou com o seu tempo, nós tivemos um tempo relativamente limitado de televisão e também a escassez de recursos para a campanha. Tudo isso ainda somado com a pandemia, que nos tirou das ruas, né? Que é um lugar onde a gente se desenvolve melhor. Então, acho que a eleição de 2020 teve essa característica. O resultado das eleições justifica-se um pouco a partir daí, né? Esse processo eleitoral, veja só como as coisas são coerentes. Até hoje, nós temos o DEM na presidência da Câmara e temos o DEM na presidência do Senado. Hoje, nós temos o DEM como partido que tem uma das maiores bancadas na Câmara, o DEM como uma das maiores bancadas na Câmara dos Deputados. Nós temos o DEM governando um grande número de cidades brasileiras, como é o caso do Rio de Janeiro, como é o caso da vice-governadoria de São Paulo, por aí vai. O que isso significa? Nada além do que a velha tradição da direita, da direitona brasileira, de se dar bem com um ambiente pouco democrático. Só se dá bem do ponto de vista do sufrágio a partir do golpe. Né? Então, os grupos que deram o golpe em 64 e depois surfaram no poder durante 20 anos, em certa maneira, voltam a surfar no poder a partir do golpe. Né? Tiveram que dar o golpe, senão não assumiriam a presidência da República, não teriam um papel de tanto destaque na sociedade brasileira. Né? Então, é o que nós acho que essa situação de prevalência de setores do PSDB, do DEM, do PTB, é decorrência desse quadro. Né? Então, eles tinham que ter um governo que fosse capaz de ofertar para eles um ministério como o da Educação em troca de alguns votos. Nós não fazemos isso. Nós nunca colocamos a educação
como moeda de troca, né? Nem em momentos muito difíceis, tá certo? Ou o Ministério da Saúde, né? Então eu me perdoe, estou concluindo, mas só para dizer que acho muito plausível que eu ouvi o Bolsonaro falar em recriar 3 ministérios, da pesca e mais 2, sinalizando que seriam utilizados como paga, né, pelo resultado da Câmara. Você agora está falando do Ministério da Educação e provavelmente tenha outros para que eles deixassem, traíssem o Rodrigo Maia, né, e fossem assegurar os votos do DEM para eleger o Arthur Lira. Então, essa tradição maldita que precisa, uma hora, ser expurgada da vida nacional, né? Luizinho, nós estamos aqui há 36 minutos de conversa, embora uma pequena interrupção para quem está nos assistindo aí, houve uma queda de conexão do Luizinho e uma falha minha técnica aqui ao mexer com os instrumentos tecnológicos. Mas estamos aqui fazendo esse diálogo muito importante. Luizinho, ontem teve uma manifestação fora Bolsonaro, aí, uma carreata, né? Carreata, bicicletada, agora está virando uma forma de mobilização. É a segunda, né, em menos de 15 dias. E parece-me que as forças políticas também estão se organizando contra esse governo. Aí eu vou te fazer uma análise também política aqui, que há um movimento, caso o Lira ganhe a eleição, há um movimento das pessoas irem para o governo, né, ocupar os espaços, as questões do orçamento, as emendas parlamentares, aquela coisa toda que faz a política do território, que é o serviço, a prestação de serviço, né? Uhum. Muito bem. Ao mesmo tempo, tem um movimento que começa a nascer na rua, uma insatisfação. Qual é a sua análise? Você acha que esse movimento do impeachment, fora Bolsonaro, é um movimento que vem para ficar, ou ele pode ser interrompido com a eleição aí do Arthur Lira? Matias, eu estou convencido que a nossa questão fundamental hoje, política, a ser enfrentada com todas as forças, e uma bandeira capaz de gerar engajamento do povo, inclusive do povo mais pobre, é a vacina. É a vacina. Porque a essa questão, essa necessidade sanitária, associa-se, estão relacionadas todos os demais problemas, a solução de todos os demais problemas do país. Então, a economia, por exemplo, a retomada da economia, de alguma normalidade, depende tremendamente da normalização da vida com relação a esse fantasma aí que ronda a todos, né? Veja a situação da educação, algo inimaginável. 2 anos, né, nós tivemos o ano passado, de 2020, perdido nesse aspecto, e caminhamos para 2021 também ser um ano perdido. Não vejo nenhuma condição do professorado voltar à sala de aula sem que o alunado e os próprios professores estejam imunizados, especialmente os professores, né? Mesmo as questões mais íntimas das pessoas estão associadas, estão dependentes da solução da vacina, da imunização com relação ao vírus, né? As pessoas estão absolutamente estressadas ante uma série de problemas e ante, especialmente, o problema de estar vivo hoje e não estar amanhã. Isso é algo real, concreto. As pessoas que estão os mais saudáveis hoje sabem que estão vulneráveis, né? Então, isso gera um grau de insegurança, de tensão, de instabilidade na sociedade muito alto. Então, esses problemas, tivesse a vacina em quantidade e acessível a todos, a vida caminharia muito rapidamente para a normalidade, né? Então, nesse quesito,
eu diria para você que a tendência é gastarmos aí de 8 meses a 1 ano para chegar a um estado, a uma situação de imunização do grosso da população, de 70% da população. Durante esse tempo, todo esse tempo será um tempo de insatisfação, de instabilidade. Então, e de necessidade de pressionar o governo, né, diante do que nós temos visto. Então, para terminar, eu diria para você que a hora é de mobilizar, mobilizar e mobilizar. Mobilizar com grandes eventos, grandes carreatas, eventos de grande visibilidade, mas mobilizar através de ações nos bairros, os grupos têm que se juntar e gerar manifestações, e por todos os setores da sociedade. Tem, então, movimento de saúde, movimento de moradia, e terceira idade, né? Acho que o caminho é ação, tem que ter ação política, teórica e de planejamento, de prospecção da realidade para ver onde mobiliza mais, mas, na dúvida, tem que fazer qualquer coisa no sentido de denunciar o governo, de denunciar essa postura criminosa do governo, de exigir vacina e exigir rápido, né? Então, para terminar, me perdoe, acho que o impeachment vai continuar sendo uma bandeira grande, viva e crescente, tá? É isso, Matias, desculpa eu ter me Legal. Pessoal, 42 minutos de conversa com o Luizinho, ótima conversa. Agradecer quem acompanhou, quem está nos acompanhando. Vou pedir que curta, comente, compartilhe com as relações de amigos. E nós vamos estar aqui, segunda, Momento Político, quarta-feira, fazer um debate temático do movimento social, sexta-feira, um momento mais cultural, falar aí do protagonismo das pessoas naquela da cultura, sábado, fazer um trabalho para a criança, né? Contação de histórias e música para a criança, e de domingo uma reflexão mais no campo religioso, da fé e política. Então, quero agradecer aqui o Luizinho, mais uma vez, por essa participação. Luizinho, suas palavras finais aqui na nossa hora 13. Muito obrigado pela sua participação e você faz as considerações finais e vamos encerrar aqui a nossa atividade. Obrigado. Matias, uma palavra ainda sobre impeachment, né? Eu quero dizer que, ainda que ganhe um candidato do Centrão compromissado com o Bolsonaro, isso não é nenhuma garantia de blindagem do Bolsonaro. Nós não devemos esquecer que o Collor, no momento crítico, lá quando ele foi cassado, ele também tinha um pelotão de frente, que era composto por partidos com essas características. Eu lembro de um deles, chamava-se Humberto Souto, de Minas Gerais, e caiu, entendeu? Quando a pressão social aumenta, o desgaste do governo se aprofunda, não há quem segure, e acho que a gente tem que continuar apostando no impeachment. E, claro, que na luta pela vacina, nas necessidades práticas do povo, né? No mais, eu quero agradecer a você pelo convite, quero cumprimentá-lo pela iniciativa. Acho que nós temos que criar uma profusão de canais como esse, né? Para que as principais lideranças intermediárias do nosso povo, espalhadas pelos 4 cantos da cidade, possam se manifestar e possam nuclear, possam agregar energias, forças para influenciar positivamente, para ajudar a formar opinião e para colocar o nosso povo em movimento em função dos seus objetivos maiores. É isso aí, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Legal, Luizinho. Fica aí que vamos encerrar aqui, sai ao vivo, vamos conversar um pouquinho mais. Um grande abraço, um minutinho. Maravilha. Abraço, Matias.